Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olá, gente, de novo para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé. Eu sou um homem negro, eu tenho os olhos castanhos, o cabelo preto, um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu uso aparelho nos dentes, eu estou vestindo uma camisa preta e eu estou sentado em um ambiente em que atrás de mim existe uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, em um tom de azul e branco, e com destaque para a frase Caminhos da Educação. E os caminhos da educação vão levar a gente a um período tenebroso de nossa história, que foi a ditadura militar que aconteceu no Brasil entre 1964 até 1985. Bem, o meu nome está na tela, Danilo Fé, professor de História na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho, e o meu e-mail, que é a via de comunicação da gente, além daqui, né, da televisão, do YouTube, é o danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Pessoal, nas aulas anteriores, né, a gente falou de um período que ia de 46 até 64. A gente viu a Constituição de 46, o governo Dutra, Café Filho, Getúlio Vargas, que ele foi presidente, ditador, e volta como presidente de novo, João Goulart, Juscelino, o Jânio Quadros e o João Goulart. A gente viu que nesse período o Brasil viveu uma fase de democracia, né? A primeira fase desde a República que o Brasil funcionou enquanto uma república de fato democrática. Foi um período bacana da história brasileira em que o país parecia que tinha algum potencial para se consolidar democraticamente, como um país que iria dar certo. Culturalmente falando, uma coisa que eu não coloquei, foi um período muito movimentado do Brasil, em que essa sensação de que o Brasil podia dar certo, ela se expressava tanto na democracia, né, que o Brasil experimentava, também no futebol, né? O Brasil ganha 2 Copas do Mundo nessa época, e havia quem dizia que o brasileiro tinha um certo complexo de inferioridade, que chamavam de complexo de vira-latas, que o brasileiro se sentia meio inferior quando chegava lá fora e se media com os outros países. E nesse período, isso é bastante contestado, porque o Brasil dizia-se que o Brasil superou esse complexo de vira-lata através do futebol, né? Quando o Brasil ganha e encanta o mundo na Copa de 58, quando Pelé aparece, e 62, quando Garrincha brilha, e também na questão cultural, porque o mundo queria saber o que estava acontecendo culturalmente no Brasil, porque artistas brasileiros começam a fazer muito sucesso no estrangeiro, porque surge aqui um ritmo musical chamado Bossa Nova, que vira febre em todo mundo, e até hoje ele é citado e lembrado. Para fazer a revisão e levar vocês a um entendimento desse período, eu trouxe até uma canção da Bossa Nova que eu acho que reflete um pouco isso que eu estou falando e serve de uma revisão. Cadê o som? Cadê? Ah, chegou. Obrigado. Din, 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 din. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Pois é, minha gente. Quem não conhece, escute esse artista brasileiro, João Gilberto. É um artista brasileiro conhecido no mundo todo. Faleceu recentemente. E quem nunca escutou essa música? E aí eu mostro para. E aí, quem nunca escutou essa música, até tocada, né, como trilha de filme, como de filme estrangeiro, foi um sucesso internacional, né? E como o Brasil, naquele momento, era um sucesso internacional para cair na ditadura militar. E no final vou mostrar outra canção para vocês, que é bem mais triste, é bem mais. Bem, mais algumas coisas eu queria afinar também com vocês hoje. Assim, o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar os governos e a cronologia, a implantação do regime, a resistência, a repressão, o suposto milagre econômico e o processo de abertura. Mas antes de falar disso, é importante a gente rememorizar que uma coisa que eu espero que vocês tenham percebido ao longo do curso da gente é que havia uma tradição no Brasil de golpes militares. O imperador ele é retirado
pelos militares do poder, e volta e meia, os militares, eles desde então, sempre vão intervindo na política brasileira. Começa na proclamação da República e nunca para durante a República. Os militares, eles nunca, na história do Brasil, e infelizmente talvez a gente possa dizer que isso é um processo que acontece até hoje, eles nunca perceberam que o lugar que o papel deles como militares seria enfrentar inimigos externos, e eles volta e meia estão intervindo na política ou ameaçando intervir. Isso é quase uma via de mão dupla, porque o próprio povo também, muitas vezes, quando tem partidos políticos, infelizmente, eles procuram nos militares uma solução para as crises. O que não é bom, né? Porque o militarismo ele tem um viés de força e a política ele deve ter um viés de diálogo, de entendimento. Bem, num contexto mundial, nesse período, estava havendo a Guerra Fria, né? Que era aquela oposição entre Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos defendendo um projeto de capitalismo e a União Soviética defendendo um projeto de socialismo. E uma grande política de propaganda buscando perseguir dentro dos países capitalistas, qualquer resquício do que parecesse uma ideologia socialista. E é nesse contexto que, em 1964, o Brasil experimenta um golpe militar que derruba o presidente e coloca os militares no poder. E aí os militares, eles vão ter alguns presidentes, né? O primeiro é o golpe acontece em 64, e o Castelo Branco governa o Brasil de 64 a 67. Depois vem o Costa e Silva, que governa o Brasil de 67 a 69. De 69 a 74, o ditador chamava-se Médici. O ditador Geisel governou de 74 a 79. E, por fim, o último ditador foi o João Figueiredo, que governou entre 79 e 85. Pois bem, e como é que se dá esse golpe militar? Em 64, os militares eles assumem o poder, e aí eles já, na implantação do regime, eles já criam uma coisa chamada de AI-1, que era o que determinava que o Castelo Branco se tornava presidente provisório do Brasil. Era um marco institucional, uma lei que era imposta pelo presidente, o AI-1, que determinava que o novo presidente do Brasil seria o Marechal Castelo Branco. Bem, e aí se sucedem uma série de legislações que vão endurecendo cada vez mais o regime. No início ainda se tinha o pensamento de que a ditadura seria uma saída provisória, mas passo a passo ela vai se tornando mais dura e mais repressora. Aí vem o AI-2, que coloca o parlamento em recesso, ou seja, os deputados e senadores eles deixam de atuar e o presidente passa a governar sozinho, e determina que as eleições seriam indiretas. Ou seja, o parlamento, esses deputados e senadores que tinham entrado em recesso, quem deveria eleger os governantes. E o bipartidarismo, que determinava que o Brasil deixava não tinha mais a liberdade de ter partidos políticos, apenas dois. A Arena, que era o partido que defenderia o governo, e o MDB, que seria o partido de oposição. Bem, o AI-3 determina eleições indiretas em capitais e regiões que fossem consideradas de segurança nacional, e vem o AI-4, que reconvoca o Congresso para aprovar uma nova Constituição para o Brasil, que uma Constituição essa nos moldes da ditadura militar. E aí, de fato, a ditadura estava plenamente implantada, porque ela se legitimava através de uma nova Constituição. É claro que há uma resistência à ditadura no campo da política.
tenta-se construir o que se chamava de uma frente ampla, que seria uma frente de vários políticos tentando se opor ao regime, e também a partir de 68 há pessoas que percebem, que entendem que não era possível lutar contra a ditadura se utilizando da política, porque não havia espaço para a política, porque não havia liberdade, não havia eleição, não havia a garantia de que o Congresso ia estar funcionando. Então, algumas pessoas entenderam de que lutar dentro das regras do jogo não era um bom caminho, e alguns jovens partem para a luta armada, que era o quê? Tentar fazer uma revolução e derrubar o regime, derrubar a ditadura através da força. Para isso, eles contavam com o apoio tanto da União Soviética quanto de Cuba, que fornecia treinamento e armas, e essa passa a ser um caminho. Outro caminho de resistência é através da cultura, né? Principalmente através do teatro, através da música, através da literatura, onde também aparece uma forma de resistência, o que era muito difícil, porque a gente vai falar mais à frente, a censura era muito forte a qualquer obra que questionasse o regime. E aí, uma canção, ela acabou se tornando símbolo dessa resistência no campo da cultura, que é essa canção aqui, que eu acho que muitos de vocês já ouviram, mas que é fundamental para entender esse período, para não dizer que não falei em Flores, que se tornou o hino que empurrava as manifestações contra o regime, e uma canção de uma letra muito forte, que questiona o militarismo, e fala em sonhos, fala em liberdades, de um artista brilhante, que também merece ser conhecido. Hoje ele é pouco falado, mas durante essa época ele foi um artista fundamental, e na minha opinião é um dos músicos brasileiros mais brilhantes na história, Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Depois que vocês pesquisem no Google a letra dessa música e tentem compreender o quanto de angústia que ela expressa acerca desse período histórico do Brasil. Tem a do Caetano também, que também é muito lembrada, né? A Alegria, Alegria, que essa todo mundo conhece, aquela Caminhando contra o Vento. Mas era muito complicado essa contestação do regime através da arte, porque a censura era muito forte. O que é censura? A música chegava lá, mas a ditadura alterava, não permitia que a letra fosse feita como o artista desejava. Alteravam, mudavam e proibiam peças de teatro de circular, porque era uma ditadura, né? E essa ditadura, ela se intensifica mais ainda quando vem o ato institucional de número 5, o chamado AI-5, que é a repressão chegando ao limite. O que é que o AI-5 faz? Ele decreta o fechamento do Congresso, ele suspende os direitos e as garantias políticas e civis, inclusive habeas corpus. Ou seja, se o governo militar quisesse te prender, ele poderia te prender sem nenhum motivo, só se ele achasse pertinente. E aí o Brasil se torna um verdadeiro inferno. Artistas, políticos começam a ser presos, e sendo presos, começam a sofrer
todo tipo de consequência que envolvia tortura, envolvia assassinato, envolvia sequestro, e o regime chega ao nível de sua brutalidade. Muita gente morreu, muita gente desapareceu, muita gente foi presa e muita gente teve que deixar o país para tentar salvar a vida durante o regime. Bem, até que chega a década de 70, quando começa um processo de abertura. O regime já estava muito desgastado. Mesmo tendo derrotado a oposição no campo das armas, o regime ele é um fracasso econômico, porque o chamado milagre econômico que a ditadura tenta fazer, ele se mostra um verdadeiro fracasso, e a sociedade se cansa do regime e começa a clamar pela redemocratização. Primeiro, há um movimento chamado de Diretas Já, que tenta pedir que a ditadura permitisse eleições diretas. Esse movimento não tem sucesso, porque para aprovar isso dependia do Congresso, e o Congresso era dominado pelos militares, mas consegue aprovar, mas consegue, dentro das eleições indiretas, eleger o presidente da República, que foi o Tancredo Neves, que era um candidato de oposição ao regime. E Tancredo é eleito presidente, ele não chega a tomar posse, ele falece antes da posse, e quem assume é o seu vice, o José Sarney. Aí o processo de redemocratização acontece quando o Brasil aprova, em 88, uma nova Constituição que cessa com o regime militar e começa uma fase de redemocratização do Brasil. Então, que vai ser o tema de nossa próxima aula. Então, pessoal, sobre o que falamos hoje? A gente viu sobre o governo militar, a gente viu sua implantação, a gente viu tanta resistência ao regime quanto a repressão, o milagre econômico e a abertura que leva à redemocratização em 85 e 88 a uma nova Constituição. Pois é, eu deixo com vocês meu muito obrigado, meu e-mail está na tela, danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Deixo meu abraço, meu muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, e fazendo votos de que a ditadura militar nunca chegue no Brasil e que a gente sempre consiga resolver nossos problemas através da política, que é a melhor forma, e da democracia. Um abraço e tchau.